TVL Cultura está começando. No TVL Cultura de hoje, vamos contar um pouco da história desse espaço cultural que preserva um acervo com mais de 6.000 peças. E quem vai nos contar um pouquinho sobre esse tesouro histórico é a professora Sueli Petri, que é diretora de Patrimônio Histórico e Museológico da Fundação Cultural de Blumenau. Fique conosco. Hoje uma entrevista especial com uma pessoa especial e para saber mais sobre a história de Blumenau, saber mais sobre o Museu da Família Colonial, um complexo com 2 casas. Claro, quem vai nos contar um pouco mais dessa história é a professora, historiadora Sueli Petri, que é diretora de Patrimônio Histórico e Museológico da Fundação Cultural de Blumenau. Olá, tudo bem, Sueli? Tudo bem. É um prazer muito grande falar sobre mais uma unidade museológica da nossa cidade, que é o Museu da Família Colonial. A gente agradece muito a sua participação. Vamos começar contando um pouquinho de como iniciou esse museu? Para contar a história do Museu da Família Colonial, é preciso nós entendermos o complexo onde nós estamos localizados. No antigo Stadtplatz, quer dizer, a antiga sede colonial. Nessa casa, que é de 1858, que nós estamos agora conversando, neste ambiente, muitos acontecimentos de decisão da colônia Blumenau foram tomados nesse interior. Aqui morou o Hermann Vandenborg, que era o vice-diretor da colônia Blumenau. E esta casa é de 1858, portanto, a mais antiga do Vale do Itajaí, com uma edificação de arquitetura que nós chamamos do enxaimel. É uma residência que, por muitas vezes, ela, além da sua história da arquitetura, ela também, dentro do contexto socioeconômico, político, cultural, ela foi uma presença viva assistindo esses eventos. E um desses eventos que nos causa, assim, de certa forma, grandes preocupações, que continuam, é evidente, que estão as grandes cheias. Certo. Então, durante 4 vezes, no interior dessas casas, museus, são casas-museus, porque eram antigas residências, elas foram assoladas pelas enchentes de 1880, 1911, 1983 e 84, e nos causou grandes prejuízos. No caso desta casa, ainda residia aqui a dona Renata Rockow-Dietrich, que foi a última moradora, cujo seu pai foi o que adquiriu do Hermann Vandenborg esta propriedade e esta casa. E a dona Renata, a exemplo do que fez a Edith Gärtner, também em vida ela fez a doação como um comodato até que ela viesse a óbito. A casa seria como residência dela e posteriormente passaria para o poder público transformar num museu, num espaço museológico. A mesma coisa acontece com a casa de Edith Gärtner, que foi propriedade do sobrinho do Dr. Blumenau, Victor Gärtner, que é a casa ao lado, as duas são praticamente geminadas, juntas, separadas, mas não se percebe essa separação entre as duas, mas são paredes e paredes diferenciadas. E na casa ao lado, que é de 1864, que foi a primeira a receber um acervo de mobiliários de várias pessoas das famílias blumenauenses para iniciar um projeto de colonização e, naturalmente, um projeto museológico. Então, para falar dessas 2 casas, eu iniciaria falando da casa de Edith Gärtner, que, na realidade, a sua construção foi de 1864. Ali residiam Victor Gärtner, Rose Gärtner, ambos fundadores do teatro em Blumenau. Esse casal tiveram 8 filhos e a última moradora desta casa foi a Edith Gärtner.
Ela viveu muitos anos na Alemanha, a Edith. Na década dos anos, ela retorna para cá com a intenção de cuidar de 2 irmãos que estavam necessitando de ajuda porque estavam doentes, eram solteiros, como Edith, e naturalmente ela veio para cuidar desses irmãos. Eles falecem e ela continuou a residir aqui, abrindo mão daquilo que ela mais gostava, que era o teatro. E a Edith, quando vem a Blumenau, para ficar em definitivo, ela não vai se dedicar ao teatro como ela o fazia na Alemanha. E sim, ela passa a viver aqui quase que isoladamente, vivendo com poucos amigos que a visitavam, gostava muito da leitura, era uma fotógrafa de excelência. Nós temos no acervo do Arquivo Histórico da Fundação Cultural um acervo belíssimo com fotografias, imagens tiradas por Edith Gärtner, e eu diria até que ela foi a primeira mulher em Blumenau a fazer selfie. Hoje tão moderno falar nas selfies, né? Todos nós a fazemos, tão comum. Mas ela tinha uma máquina fotográfica, isto já na década dos anos 40, com um disparador, e ela se posicionava e tirava as suas fotos. Isso é muito perceptível nessas imagens pela situação da foto, como ela se colocava, e o fio estava bem à mostra. E Edith Gärtner, em 1952, após todo aquele momento de glória do centenário de Blumenau, que foi assim uma celebração muito forte, muito evocativa ao passado e à história da cidade, era um período pós-Segunda Guerra Mundial, Blumenau saindo daquele sentimento de perseguição do período nacionalista, Segunda Guerra Mundial. Ela então decide doar para o município o seu patrimônio móvel, como também toda a propriedade dos fundos, para que futuramente, após o seu falecimento, fosse transformado num museu. Olha. Então, ela veio a falecer... Tinha essa preocupação com a cultura, com a memória. Né? Ela com tinha essa sensibilidade. A Edith Gärtner era uma mulher especial. Além de muito bonita, ela tinha essa sensibilidade em preservar não só a memória, como também ela tinha sensibilidade e sentimentos com os animais. Com os gatos, que ela é conhecida como a mulher que gostava dos gatos, como os papagaios, como cachorros. Ela tinha realmente um sentimento muito grande para cuidar desses animais de pequeno porte. E a Edith, ela então faz essa doação para que futuramente fosse feito então um espaço de memória. E, naturalmente, com o seu falecimento em 1967, portanto, há 50 anos passados, este ano que passou, nós celebramos os 50 anos do falecimento da Edith, mas também o nascimento do museu para a cidade de Blumenau, que é o segundo museu. O primeiro era de 1910, 15, nós já tínhamos o Museu Otto Jannerich. Depois o Museu Fritz Miller, que foi fechado as suas portas em 1943, e nasce então agora o Museu da Família Colonial em 67. Então nós temos que pensar esse conjunto, quem foi o grande estimulador para criar esse museu que leva o nome de Família Colonial? É o José Ferreira da Silva, o também mentor do arquivo da cidade. E Ferreira da Silva tinha todo esse sentimento de pertencimento a Blumenau, em preservar a memória. E assim que Edith falece, ele então idealiza esse museu, Museu da Família Colonial. Por quê? Seria uma forma de mostrar como estavam vivendo as pessoas que aqui residiam na colônia, e também aquelas que estivessem com móveis que poderiam agregar esse museu. Então, nós temos no Museu da Família Colonial móveis que pertenceram ao Dr. Blumenau, que foram vendidos quando ele foi, em definitivo, para a Alemanha. Temos mobiliários que foram doados por famílias blumenauenses, como também tem o jogo de jantar
do Dr. Blumenau e a sua família. E assim esse museu conta essa história de um cotidiano e é uma forma de pensar, refletir sobre os usos, costumes, as vivências, como as pessoas vivenciavam esse sentimento de morar em Blumenau na década do século XIX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, e assim constituiu-se esse museu. É uma viagem no tempo, né, professora? Exato. E a Edith Gärtner, quando fez essa doação, parentes de terceira ou quarta geração não admitiam essa doação para o município. E ela sofreu um processo bastante grande, que durou assim bastante tempo, porque esses descendentes a consideravam como louca por ter feito essa doação para o município. Felizmente, saímos como ganhadores desse patrimônio. Ela fez isso no momento de grande lucidez, quando era ainda jovem, né? Em 1954, que ela fez a doação. E ela veio a falecer anos mais tarde, em 67. E a intenção desse museu é exatamente, não é um espaço somente de visitação. Nós temos, como também nessa casa da dona Renata, que também, a exemplo do que fez a Edith, doou para o município para preservar esse espaço que faz parte do contexto histórico, porque essas casas estão localizadas no primitivo lote colonial, com a mesma estrutura dos lotes coloniais. Foi mantido tudo isso? Foi mantido. Na frente nós temos a Alameda, hoje Duque de Caxias, que era a Alameda Dr. Blumenau, justamente como foi no século XIX, pensado, porque aqui era o centro de tudo, era a alma da cidade. Aqui era o centro de Blumenau. De Blumenau. Perfeito. Sueli, temos mais história para contar desse complexo de duas casas aqui do Museu da Família Colonial, dos arredores, mas a gente vai para um rápido intervalo agora e a gente já volta contando um pouquinho mais aí de muita história, claro que resumidamente nesse momento. Já voltamos. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos com mais história do Museu da Família Colonial, aqui com a professora Sueli Petri, que a gente está bem curioso, tem assim bastante coisa para contar do acervo daqui, do cemitério de gatos, mas agora continuando a história, professora, sobre o acervo dessa casa aqui onde a gente está gravando, como que foi montar tudo isso e da onde que veio? Esta casa, ela pertenceu à última moradora, como já mencionamos, a dona Renata Rocco Dietrich. E com o seu falecimento, em 97, 20 anos depois de Edith, ela foi organizada para ser o museu. Então, 95% do que nós temos aqui foi acervo que já pertencia à casa da dona Renata. E ficou. E então nós procuramos adaptar essa casa-museu dentro dos princípios do que ela vivia no seu cotidiano. Inclusive, nesta sala onde nós estamos, muitos cafés, e eu tive o prazer de participar do aniversário da dona Renata, no dia 29 de agosto,
onde ela sempre nos convidava para tomar um café. E estar nesse ambiente é como estarmos visitando a Dona Renata. E é essa a impressão que nós queremos dar aos nossos visitantes. O Museu da Família Colonial, juntamente com o Museu de Hábitos e Costumes, como também no Museu de Artes de Blumenau, que faz parte desse grande complexo museológico da Fundação Cultural, nós estamos procurando dinamizar com inovações, com interpretação de personagens que fazem, então, uma relação da história da casa, do proprietário, contando através de trajes vestidos a caráter da época. E isso tem surtido um efeito muito interessante, porque dinamiza, faz com que a pessoa se integre ao ambiente. Como se estivesse vivendo naquela época. Como se estivesse vivenciando a época e também entendendo as nuances, porque eles contam a história do proprietário, da proprietária. Então, dessa forma, e essa dinâmica com os nossos monitores, ela está sendo uma parceria que nós temos com a Secretaria de Turismo, que nos proporciona o pagamento dos nossos monitores, né? E dessa forma, dentro dessa parceria, turismo, cultura vão caminhando e mostrando os museus da cidade. E trabalhamos juntos. Enquanto o Cemitério de Gatos é assim um outro ponto de atração, idealizado também por Ferreira da Silva, apropriando-se de um acontecimento que ocorria do fato da Edith Gertner ser a proprietária de um número grande de gatos ao longo da sua vida, né? Esteve em torno de 40, 50, 60 gatos que estão aí enterrados, e Ferreira da Silva teve aquele link de apropriar-se da ideia de fazer um cemitério de gatos. Então, lá nos fundos do horto, atrás das duas casas aqui, atrás das casas aqui, criar ali um ambiente de cemitério de gatos. São 9 túmulos com as fotografias dos bichanos, tirados pela Edith Gertner, porque os originais dessas fotografias estão no acervo do Arquivo Histórico. Eram gatos que tinham laços no pescoço, embaixo de guarda-chuva, enfim, de várias formas que ela idealizava aquela imagem congelada para a memória, né? E esse cemitério de gatos, atualmente, ele passou por um processo de reurbanização e tivemos, assim, um feliz engrandecimento com uma nova dinâmica quando um grupo de artistas ceramistas, as Barbotinas, idealizaram trabalhar essa questão dos gatos na ótica do artista. E saíram coisas maravilhosas. São gatos de um tamanho praticamente dos nossos tamanhos, né? São estátuas que estão ali, né? Exatamente. E essas estátuas que foram trabalhadas por essas artistas, é dentro do olhar do artista, como ele vê aquela imagem, o gato, a história daquele gato, e ela então recria esse imaginário, e isso traz para o nosso visitante uma modernidade dentro desse cemitério de gatos. E também nesse horto da Edith Gertner é possível também verificar árvores que foram cultivadas pelo próprio fundador da cidade. São árvores muito interessantes. Nós temos a árvore da amizade, como assim a chamamos, porque em 24 de dezembro de 1864, o pastor Oswaldo Hesse, Dr. Blumenau, o Hermann Vandenborg e Victor Gertner, certamente vamos imaginar numa anteceia do Natal, plantaram essa árvore, que é um cipreste, e hoje ela está ali frondosa, nos olhando, nos observando, assistindo a passagem do tempo, e nós a chamamos a árvore da amizade, como também é possível visualizar uma ginkgo biloba, que foi cultivada a partir de 1860
pelo Dr. Blumenau, que ele fazia desse horto um experimento. E aí vem a célebre pergunta, né? E a casa do Dr. Blumenau? Ela não está mais neste contexto, mas apenas o lado simbólico, que fica ao lado onde hoje nós temos o nosso estacionamento, nós temos lá um espaço sagrado, onde estava localizada a casa. Ela foi levada pelas águas da enchente de 1880 e a família, nesse tempo, foi morar na sede da colônia, onde hoje é a sede da Fundação Cultural. E dessa forma, o visitante tem a oportunidade de conhecer a história da cidade, identificar-se com ela e também os estudantes são estimulados, como os professores e toda a população é convidada, para participar dos nossos eventos. No próximo dia 9 de junho, nós vamos fazer uma noite no museu, onde as pessoas poderão nos visitar, nós os receberemos com os nossos personagens, faremos atrações culturais e é uma oportunidade para o blumenauense, para os visitantes, conhecer um pouco dos nossos museus que estarão de portas abertas para recebê-los. E vão ser todos os museus Os nossos aqui. museus todos estarão de portas abertas nesse dia 9, no momento à noite, né? E assim, é uma opção a mais para conhecer esses espaços de memória de Blumenau, que não é passado. Os museus são espaços onde nós temos a oportunidade de refletir sobre o que é, o que somos e o futuro da nossa cidade, da nossa geração. E se nós não tivermos esses espaços de lembranças onde nos remete a tantas reflexões, o que a nossa juventude vai ter para a sua referência de identidade cultural e de pertencimento à cidade? Uma maneira da gente saber um pouquinho mais da nossa própria história. Perfeito. E reforçando, professora, também, para a visitação do museu aqui da família colonial, eu acho que dos outros também tem uma forma também que é o áudio guia. Nós temos o áudio guia no Museu da Família Colonial, na casa de 1864, onde está em inglês, alemão, espanhol e português. Então, é mais uma opção de orientação ao visitante. E ele é muito usado pelos nossos visitantes. Aliás, o museu tem agora, nós temos vivido um momento muito interessante, onde a visitação tem sido mais intensa e isso é gratificante, ver que um trabalho que se está desenvolvendo com crianças, com as oficinas, com essa educação patrimonial, elas têm surtido efeitos. Muitas visitas nos últimos meses? Bastante visita. No último mês nós tivemos em torno de 200 a 2.500 pessoas. Isso para nós é altamente prazeroso, porque é um sinal de que todas as atividades que estamos realizando, o bom atendimento dos nossos monitores, é uma forma de retorno para nós de que os museus de Blumenau estão atendendo às demandas. Estamos abertos de terça a domingo, fechamos somente na segunda-feira para a higienização do espaço e dessa forma, no horário das 10 às 16 horas, todos nós, você blumenauense, tem a oportunidade de visitar e conhecer um pouco da sua história. Muito obrigada mais uma vez, professora, por dividir um pouco do seu conhecimento conosco. O prazer é nosso e convidamos mais uma vez, venha conhecer os museus da sua cidade. Fica o convite então, né? Venham conhecer os museus, tem muito a ganhar, muita história aí para conhecer. Esse foi o programa TVL Cultura Especial Museu de hoje. Um pouquinho da história aqui do Museu da Família Colonial. Muito obrigada a todos pela audiência. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.